pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Rightcast, o seu podcast de direito direto diversificado. Eu sou Matheus Barbosa e hoje nós vamos continuar a nossa série Crise na PGR. No episódio passado, fizemos um levantamento sobre a instituição Ministério Público, suas funções, seus membros, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a Operação Lava Jato, abordando um pouco sobre os principais pontos dessa operação, que é um dos fatores para a atual crise na Procuradoria-Geral da República. Além disso, esse episódio também é muito importante porque muitos de vocês, obviamente, já ouviram falar da operação, conhecem as empresas, os políticos envolvidos, mas não sabem muito bem como que funcionava o esquema de corrupção entre esses membros, ou como e por que essa operação revolucionou a forma de combate a esse crime no país. Bom, a Operação Lava Jato, sem sombra de dúvidas, é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Em decorrência desse fato, gerou inclusive uma série e um filme. O filme Polícia Federal, a Lei é pra Todos, e a série da Netflix, O Mecanismo. Sinceramente, o filme é bom. A série, mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Mas enfim. A operação iniciou em maio de 2014 perante a Justiça Federal em Curitiba, na 13ª Vara Criminal Federal, portanto, em hierarquia de primeira instância, e apresentou eficientes resultados, como a prisão de grandes expressividades políticas, a exemplo do ex-presidente Lula, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que realizou uma façanha por ser condenado para mais de 200 anos de cadeia. Isso aí roubou pouco. Também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e José Dirceu. Vocês veem aí só a galera, gente boa, né? No entanto, a investigação também chegou em autoridades do âmbito privado em relação aos executivos das maiores empreiteiras do país, como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, dentre outras. Conglomerados do âmbito da construção civil que tinham sua receita anual na casa e na faixa dos bilhões de reais. Além da recuperação de valores recordes para os cofres públicos, chegando na faixa de bilhões de dólares. Após um certo tempo, a operação desmembrou-se para as varas criminais de São Paulo e Rio de Janeiro, em seguida chegando aos tribunais regionais federais, TRF2 e TRF4, ou seja, hierarquia de segunda instância, até chegar aos tribunais superiores, STJ e STF, para apurar os fatos atribuídos a pessoas com foro privilegiado. Se você não entende o que é esse negócio de primeira, segunda ou instância superior, continue aqui no Rightcast que com certeza será feito um episódio sobre esse tema. E como aqui nesse podcast nós sempre tentamos explicar todos os termos, até mesmo os mais óbvios e mais falados, cabe aqui explicar o que é o foro privilegiado. Seu nome técnico é o foro por prerrogativa de função, que é o mecanismo pelo qual se altera a competência penal sobre ações que são realizadas contra certas autoridades públicas, que devem ser julgadas por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, que não possui essa prerrogativa, que é julgada pela justiça comum. E a Operação Lava Jato, hoje em dia, já se expandiu de uma forma tão grande que já apurou desvios não só em contratos com a Petrobras, que foi o cerne da força-tarefa, mas em outras frentes, como outros conglomerados, governos estaduais e órgãos federais. Então, qual é a origem dessa operação? O seu nome, Lava Jato, decorre de um uso de uma rede de postos de combustíveis, a Lava Jato, que era utilizado para lavar e movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas que inicialmente eram investigadas. As investigações avançaram para outros rumos, que apuraram bem mais do que lavagem de dinheiro em um simples posto de gasolina, mas o nome inicial se consagrou. Primeiramente, foram investigadas 4 organizações criminosas que tinham como tráfico de drogas a sua principal atividade e eram lideradas por doleiros. Em seguida, o MPF recolheu provas de que um imenso esquema criminoso de corrupção envolvia a Petrobras. Mas, primeiramente, vocês podem estar se perguntando, o que é um doleiro? É um operador de câmbio paralelo, que negocia moedas, geralmente o dólar, por isso o nome doleiro, convertendo-as sem controle e fora do sistema oficial de transações. É uma atividade considerada ilegal porque toda operação de câmbio deve ser realizada por meio de instituições bancárias autorizadas pelo Banco Central. O doleiro ele não tem autorização para exercer tal atividade, justamente porque ela é burocrática e cobra o quê? Imposto, que é o chamado Imposto sobre Operações Financeiras, famoso IOF, que são 2 medidas necessárias para evitar a fraude ou a transferência ilegal de fundos para o exterior, crime conhecido como evasão
de divisas. E qual é o principal objetivo desses doleiros? É fazer uma remessa de valores a outros países para a lavagem de dinheiro. É esconder grana proveniente do crime buscando um destino seguro para os valores. Por quê? Eles não podem ser depositados no sistema bancário convencional, nacional, para não despertar desconfiança. Porque, imagine o seguinte, você é um traficante de drogas, um novo aspirante a Scarface. Você é ou desempregado ou tem um trabalho cujo salário não é muito alto. Mas você ganha uma grana alta por causa da sua atividade ilícita de tráfico de drogas. Obviamente, você quer guardar o dinheiro em algum lugar. Você ganha uma grana boa e não pode deixar embaixo do colchão. Aí você, inocentemente, não sei como o sistema bancário funciona, vou lá no banco e deposito 100 mil reais em espécie. Obviamente, o banqueiro, pelo alto valor em questão, vai perguntar para você como você conseguiu esse dinheiro. Você, desempregado ou ganhando um salário mínimo, vai falar: senhor, eu trabalhei. Essa singela quantia é fruto exclusivamente do meu trabalho. Obviamente, a história não vai colar e as autoridades vão ser acionadas e você vai para a cadeia. Mas caso você seja um pouco mais esperto e tente dividir esses 100 mil reais em parcelas menores e assim realizar os depósitos, mesmo assim você tem o risco de ser descoberto, porque a sua frequência de depósitos pequenos que totalizam no final uma grande quantia irá despertar curiosidade dos banqueiros e das autoridades relacionadas à instituição que são responsáveis pelo controle e combate à lavagem de dinheiro. Por isso que a atividade de lavagem de dinheiro e a dos doleiros é tão importante para o crime organizado. Inclusive, hoje em dia, no qual as polícias e os órgãos de investigação estão mais sofisticados, a porcentagem da pessoa que lava dinheiro no crime ela se tornou bem mais alta em relação aos anos anteriores. Esse é o tema que eu particularmente gosto muito, portanto, podem ter certeza de que outros episódios sobre ele serão realizados. Como que funcionava, então, o esquema? E não, eu não estou me referindo à rede de contatinhos que vocês têm no celular, mas sim ao mecanismo no qual as empreiteiras, os políticos e os funcionários da Petrobras realizavam suas atividades corruptivas de desvio de recursos públicos. O que acontece? Existem empresas estatais como a Petrobras que necessitam de grandes obras para a manutenção das suas atividades. Usinas, refinarias, obras gigantescas que chegam na casa dos bilhões de reais. E quem constrói essas obras não é a Petrobras, mas sim empreiteiras que, através de licitações, realizam essas obras e são pagas por esse serviço. Cabe-nos aqui fazer uma diferenciação entre termos. Enquanto que a construtora é a empresa responsável pela execução física de um edifício, ou seja, ela é encarregada por contratar mão de obra, adquirir máquinas, equipamentos e toda a tecnologia necessária, de forma a garantir o cumprimento de prazos e a ausência de problemas físicos nas construções, as empreiteiras, por sua vez, são contratadas pela própria construtora para realizar apenas determinada parte da construção, nos momentos mais precisos para o seu sucesso. Não é responsável por todo o planejamento da obra, portanto, e segue apenas o planejamento da construtora encarregada. Num cenário ideal e sem ilicitude, como que funcionaria a contratação dessas obras? A Petrobras, por meio de seus membros e seus técnicos, iria estudar quais as construções que são necessárias, assim como as suas condições, as suas estruturas, e assim planejar a obra que deve ser feita como um todo. É a chamada fase interna da licitação, a que ocorre apenas dentro do órgão. E, em seguida, obviamente, temos a fase externa da licitação, que é quando ela vai a público por meio do seu edital e as empresas devem concorrer entre si pelos seus contratos. Por isso que as licitações são definidas como um conjunto de procedimentos administrativos porque partem da administração pública, para a compra ou serviços contratados pelos entes federativos, a União, os estados ou os municípios, de forma a promover uma competição entre os interessados nesses contratos. As empresas concorreriam entre si por meio de licitações por esses contratos da Petrobras. Esta, portanto, escolheria a obra com maior custo-benefício e assim iria contratar o serviço. Mas aí, o que foi que aconteceu de verdade? As empreiteiras se organizaram e se reuniam secretamente para substituir uma concorrência real, aquela visada pelas licitações por sua definição, por uma concorrência aparente, forjada,
na qual apenas as empreiteiras que se organizavam que participavam dos contratos da estatal. Nessas reuniões eram definidas quem ganharia qual contrato, além de definir o preço, e esse preço, obviamente, ele era superfaturado. Em razão desse superfaturamento, eu tinha um benefício privado por parte das empreiteiras e um prejuízo por parte da estatal. Porque no momento em que a Petrobras aprova uma obra superfaturada e a empreiteira a realiza, a empreiteira deve receber e a Petrobras deve pagar o valor combinado nos contratos. Se o contrato é superfaturado, o valor excedente que veio dos cofres públicos vai diretamente, de forma ilícita, para o caixa da construtora, da empreiteira. Ou seja, o que foi formado foi um verdadeiro cartel, um jogo de cartas marcadas, no qual era apenas esse clube do Bolinha que tinha acesso a esses contratos superfaturados, já que os outros conglomerados de construção nem sequer eram cogitados. Nos acordos de delações premiadas, que é o colhimento de depoimentos e colaborações de criminosos investigados em troca de um benefício em sua pena, esse superfaturamento foi denunciado pelo Paulo Roberto da Costa e outros diretores da Petrobras e operadores financeiros das empreiteiras como em torno de 3% da obra. Você pode pensar, nossa, 3% é um valor pequeno, né, Matheus? Bom, numericamente sim. Mas se você pegar 3% de uma obra gigante do naipe que a Petrobras necessita, que chegou na casa dos bilhões de dólares, 3% é um valor muito grande. E esse é só de um contrato. Quando você leva em conta todas as obras ao longo de todos esses anos que esse grupo participou e que fez essa atividade criminosa, os números são bem maiores. Não é à toa que em certa fase da Operação Lava Jato, as denúncias já chegavam na faixa dos 50 bilhões de reais. É uma senhora grana, meus amigos. Mas qual era o papel desses funcionários da Petrobras, desses diretores? Eram eles que aprovavam os contratos superfaturados e garantiam que apenas o cartel, apenas o grupo do Bolinha, participasse das licitações. E para isso, obviamente, eles recebiam propinas que, posteriormente, por meio desses operadores financeiros, como os doleiros, o Alberto e o Cef, eram lavados e disfarçados de dinheiro limpo. Os políticos, por sua vez, participavam no esquema porque eles integravam os partidos que indicavam e que mantinham os diretores. Então, vocês percebem que é um esquema assim, muito complexo, muito redondo. Retomando, as empreiteiras formavam um grupo, superfaturavam as obras, os funcionários da Petrobras aprovavam esses contratos, garantiam que apenas essas empreiteiras participassem das licitações e para isso recebiam. E os políticos quem indicavam esses diretores e para isso também recebiam propina. Então, é engenhoso, né? No mínimo, tenho que admitir. Sem falar que muitos desses recursos de origem ilícita, tanto por parte das empreiteiras quanto por parte dos políticos e diretores, eram levados para fora do país para não serem notificados e, portanto, os delegados da Polícia Federal e integrantes do Ministério Público tiveram que viajar para a sede desses bancos internacionais que eram usados como refúgio do dinheiro ilícito para ver quais eram as contas, quais os valores das contas, quem que os operacionava e assim poder entender melhor como todo esse mecanismo corruptível funcionava. O Paulo Roberto Costa mesmo, um dos primeiros diretores da Petrobras a abrir o bico, ele disse que antes mesmo dele ser nomeado, o partido em questão o procurou e disse, olha, a gente vai te indicar, mas você tem que contribuir com a gente, né? Aí ele entendeu o que ele tinha que fazer e aí fez o que fez. Como diz minha mãe, é tudo bandido. Tudo bandido. Ademais, à medida que a operação se expandia, obviamente chegavam nas mãos dos investigadores pessoas com foro privilegiado. E por isso foi criado um grupo de membros do MPF para auxiliar a PGR nos processos em trâmite no STF. Que, como foi falado no episódio passado, apenas quem pode denunciar pessoas com essa prerrogativa de função são os procuradores, os subprocuradores lotados na PGR. Assim como o tribunal que pode julgá-los são apenas tribunais superiores. Agora eu vou falar aqui de outro assunto bem importante, e esse tem bem mais a ver com a crise em si, que é a interação entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Nos casos mais simples, antes da Lava Jato, o fluxo de processamento criminal era linear.
A polícia investigava, remetia o resultado ao Ministério Público, este avaliava e decidia se ia proceder com a acusação ou não. Caso fosse positivo, ele entra no judiciário que irá julgar o caso. Mas com a Lava Jato a situação foi bem diferente. O Ministério Público Federal participou ativamente da investigação, integrando-a, inclusive ampliando para outras vertentes. Além disso, participaram outros órgãos, como a Receita Federal, que realizava a quebra de sigilo fiscal de pessoas e empresas por auditores fiscais a pedido do MPF. Também participou o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que prestava informações sobre movimentações financeiras suspeitas e atípicas, e por isso, devido a todos esses diferentes profissionais em busca de um mesmo objetivo, foi criado o termo força-tarefa, porque foi promovida uma verdadeira união de esforços de diferentes profissionais para lutar contra a corrupção, sendo que esse modelo de força-tarefa já é consagrado nos Estados Unidos, é inclusive um dos motivos dele ter sido adotado aqui no Brasil. E, em virtude do seu sucesso, ele passou a ser utilizado não só na Operação Lava Jato, mas em várias outras operações e investigações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, ao longo do país. E o resultado desse novo modelo de investigação, aliado aos sucessos trazidos pela expansão da operação, fizeram com que surgissem vários núcleos de investigação da Lava Jato ao redor do país. Vocês podem muito bem ouvir falar a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato do Paraná. São justamente esses núcleos que, em razão dos princípios já falados no episódio passado do Ministério Público, como a autonomia e a indivisibilidade, fizeram nascer um modelo descentralizado de investigação. E não nos esqueçamos da participação do ex-presidente Lula nesse ciribolo todo. Os investigadores perceberam um certo padrão entre palestras realizadas pelo ex-presidente em outros países e grandes obras de certas empreiteiras financiadas pelo BNDES que eram realizadas nesses mesmos locais. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um instrumento do governo federal, portanto uma empresa pública, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, que serve para o financiamento de longo prazo e investimentos em todos os segmentos da economia do Brasil, e possui o objetivo principal de fomentar a atividade econômica nas diferentes áreas e procurar gerar renda, emprego e melhorias sociais em diversos setores do país. Os membros da Força Tarefa também perceberam doações irregulares ao Instituto Lula, assim como o famoso caso do sítio de Atibaia e do Triplex. Porque é aquela história, né? Não deram destaque ao apartamento do Gedel, como deram no meu triplex. Segundo os investigadores, tanto o triplex quanto o sítio são frutos de propina por parte do conglomerado de empreiteira da OAS. Ele é também acusado de tentar obstruir as investigações quando aceitou ser ministro da Casa Civil no governo da Dilma Rousseff, caso que ficou muito conhecido nacionalmente por causa de que o áudio que comprova essa tentativa foi vazado pelo ex-juiz Sérgio Moro, quando a escuta no telefone do segurança do ex-presidente já tinha sido expirada. Para esclarecer tais transações no mínimo suspeitas, o Ministério Público Federal requisitou uma condução coercitiva realizada pela Polícia Federal, que é uma forma impositiva de levar sujeitos do processo e testemunhas à presença de autoridades policiais ou judiciárias, independente de suas vontades. Ela é prevista no Código de Processo Penal, CPP, e é considerada por alguns juristas como uma espécie de prisão cautelar de curta duração. O indivíduo, sob a condução coercitiva, ele é obrigado a acompanhar os policiais ao departamento de polícia para prestar os devidos esclarecimentos sobre determinado assunto, com o objetivo de produzir provas sobre a investigação. No entanto, no caso do ex-presidente Lula, ele não foi levado ao departamento de polícia, mas sim ao salão presidencial do aeroporto de Congonhas, para evitar uma certa exposição, já que ele é uma autoridade pública que terminou o seu mandato com uma aprovação muito grande entre os brasileiros. Mas mesmo assim, apenas essa condução coercitiva já foi suficiente para exaltar os ânimos e levar pessoas às ruas que tanto defendiam quanto pregavam a sua prisão. E bom, vocês devem estar se perguntando, mas Matheus, o que é que a Lava Jato tem a ver com essa crise na PGR? Acontece que esse movimento contra a gestão Aras tem como um dos pilares a postura do PGR perante a operação, além de outros fatores.
Mas para vocês entenderem qual é essa postura do PGR que está dando tanto descontentamento, assim como os outros motivos que estão levando ao seu desgaste como chefe da Procuradoria-Geral da República, escute também o próximo episódio na próxima semana, no qual eu vou abordar o conflito em si, enumerando quais são esses fatores que geraram desgaste e, no final, dando meu parecer, a minha opinião sobre essa crise como um todo, aqui no Rightcast, o seu podcast de Direito Direto Diversificado. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, se informado, dê o seu like, compartilhe e muito obrigado.